Fala galera, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. E hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as últimas e primeiras notícias do Flamengo. Galera, é o seguinte, hein? Olha, se a Paulistada já estava desesperada com essa eventual chegada, aqui tudo indica, do técnico Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians, e confirmado o interesse, tratativas e negócio bem avançado até pelo presidente Rodolfo Landim, pelo treinador, para ser comandante do Flamengo na próxima temporada. Rapaz, o que dizer? Primeiro, hoje de manhã, embora a gente já tinha dado um feedback no vídeo de hoje mais cedo aqui na Rubro News, sobre essa situação de Yuri Alberto, que o Vitor Pereira, podendo ser o treinador do Flamengo, gosta muito do seu futebol, e o Yuri tem um contrato de empréstimo com o Corinthians até o meio do ano, mas a gente já deixou bem claro que essa é uma negociação totalmente complexa e bem difícil, a não ser que o Flamengo vá lá e pague um valor muito alto ao Zenit. Ele tem contrato de empréstimo com o Corinthians e assim o cumprirá, né? E depois disso ele fica livre, é verdade, mas aí o Flamengo vai ter que pagar um valor surreal ao Zenit ou tentar um outro empréstimo, né? O que realmente o Flamengo não deve ter prioridade, porque a prioridade é do Corinthians, até porque tem 2 jogadores emprestados ao Zenit. Mas teve essa situação do Vitor Pereira, a notícia de hoje do Yuri Alberto, que é difícil, como a gente acabou de explicar, mas a notícia é confirmada pelo GE. Notícia publicada pelo Fred Gomes, mandar um grande abraço para o Fred, meu amigo Fred Gomes. Rapaz, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta, mas o GE confirmou com pessoas próximas à diretoria do clube de que o Flamengo observa e monitora a situação do atacante Dudu do Palmeiras. Meus amigos, hoje é o maior rival do Flamengo. O Palmeiras, que até então era atual bicampeão da Libertadores, perdeu esse posto justamente para o Flamengo, que se tornou tricampeão, assim como a equipe paulista, né? E eles estiveram, inclusive, disputando a final de 2021 em Montevidéu, no Uruguai, vitória do Palmeiras numa prorrogação por 2-1 naquele fatídico 2-1, e teve a falha do Andrés Pereira, hoje jogador do Fulham, e o gol do Davidson, que depois disso foi para o Cuiabá e jogou a temporada esse ano na equipe lá do Cuiabá. Então é o seguinte, Flamengo e Palmeiras já há muito tempo duelam e, podemos dizer assim, tem sua hegemonia dentro do país, né? Quando um ganha um título, o outro ganha o outro. Posso ter uma ideia? Em 2019, o Flamengo ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Já o Palmeiras, naquele ano, não teve um ano tão produtivo, podemos dizer assim, né? O campeão da Copa do Brasil foi o Atlético. Depois daí, com a chegada do Abel Ferreira, as coisas mudaram um pouco para o Palmeiras. O Flamengo foi campeão brasileiro, mas o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Exatamente como esse ano. O Palmeiras ganhou o brasileiro, mas o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Então eles ficam trocando títulos, quando ganham um, ganham o outro, e quando a outra competição não ganha, ganha o outro. E assim tem sido ao longo desses últimos anos. E essa representatividade do Dudu, do Flamengo estar monitorando essa situação, a Titia Leila lá, né, ela que é a mulher forte do futebol do Palmeiras, né? É a pessoa mais importante, também tem responsabilidade em relação à Crefisa, que é a patrocinadora master da equipe do Palmeiras, ela que é uma das pessoas mais importantes da empresa. Eu digo para você que é como se o Palmeiras estivesse querendo tirar o Gabigol do Flamengo. O Gabigol tem contrato até 2024. É como se o Flamengo e o Gabigol não tivessem ajustados e o Palmeiras tentasse a contratação do Gabigol, por exemplo. Claro, cada um dentro da sua característica, cada um dentro da sua importância. Eu não estou querendo comparar Dudu com o Gabigol, que são características diferentes, biotipo diferente, embora o Dudu consegue jogar em quase que todas as posições do meio para frente na equipe paulista. Mas eu fico achando engraçado como devem reagir os paulistas agora, né? Eles tentaram aliciar, de qualquer forma, convencer os empresários do Pedro primeiro a tentar convencer os dirigentes do Flamengo para negociar o jogador. Fizeram uma proposta de 20 milhões de euros no meio do ano, mais 2 atletas, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. Hoje o Patrick de Paula é jogador do Botafogo. Mais 20 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo recusou. E a história por si só já diz, né? O Pedro, a mãe dele estava triste, chorava, e o Pedro está na Copa, embora sendo boicotado pelo Tite, não será titular contra Camarões na sexta-feira. E o Tite já deixou claro que vai escolar uma equipe alternativa, uma equipe reserva, né? Vai ter o trio ofensivo ali pelo Antony, que começou a sua carreira no São Paulo, o Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, que joga no Arsenal, os dois na Premier League, né? O Gabriel Jesus hoje também joga no Arsenal, se eu não me engano. Então, ele era do Manchester City. Então, o Pedro foi
campeão e artilheiro da Libertadores e sendo o melhor jogador da competição. Né? Foi campeão da Copa do Brasil, onde também teve sua grande importância. E eu digo para você que, para mim, ele fez o negócio certo, ficando no Flamengo. Está aí. A história está aí, sendo escrita. Né? E fizeram um lobby muito grande para o Pedro sair do Flamengo. Hashtag Pedro no Palmeiras, Pedro no Porco, que o Pedro tinha que aceitar a negociação, que era inadmissível ele preferir ser reserva. Naquele momento o Bruno Henrique não tinha se lesionado. Depois disso, o Flamengo contratou já tinha contratado o Marinho junto ao Santos, né? E contratou o Cebolinha junto ao Benfica. O Flamengo tinha naquele elenco ainda o Gabigol, obviamente, e o Bruno Henrique que não tinha se lesionado. E aquele lobby pelo Pedro, como é que pode o Pedro ficar no banco do Flamengo, podendo ser titular absoluto no Palmeiras, né? Com a lesão do Bruno Henrique, o Palmeiras, o Pedro virou titular absoluto. Com a chegada do Dorival, ele formou a dupla de ataque vencedora no Flamengo das competições. O que eu acho mais engraçado, né? Vou colocar aqui que a internet deu uma rateadinha. O que eu acho mais engraçado nisso tudo, acho muito engraçado mesmo, tá? É que a imprensa paulista vai ficar louca. Tão loucos em relação ao Vitor Pereira, haja visto aí destempero de comentaristas amigos da TV Gazeta, o Miller, ex-jogador que também hoje comenta futebol, o Mano, que comenta lá junto com o Benjamin Bach, o próprio Benja, Juca Kifuri, nossa, dá para enumerar. Sereto, então, meu amigo Sereto, tá saindo lágrimas, está chegando aqui, tá inundando a minha sala, né? Direto de São Paulo, chegando aqui no Rio. Alô, alô, Realengo, aquele abraço aqui, irmão, ó, cheio de água na minha sala. É choro do Sereto que tá chegando lá direto de São Paulo. Então, perdão, o Flamengo dá um recado para essa galera aí que tá muito forte, que o Flamengo é muito forte e que o Flamengo vai incomodar. E eu espero que o palmeirense sinta exatamente, não a indignação, né? Porque a matéria do GE deixa muito claro que o Flamengo não quer criar um mal-estar com o Palmeiras, mas observa a situação do Dudu. Né? O Flamengo não ofereceu, não fez uma proposta, por exemplo, como o Palmeiras fez, né? 20 milhões de euros mais 2 atletas pelo Pedro. E foi recusado pela diretoria do Flamengo. Lembrando, o Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final, para vocês entenderem o imbróglio. O Dudu tem contrato com o Palmeiras até o final de 2023. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. É mais ou menos o tempo de contrato do Yuri Alberto, de empréstimo com o Corinthians, é uma coisa. Ele é jogador do Zenit, né? Ele é treinado pelo Sergei Semak, que é técnico. Era treinado, né? Do Zenit. E o homem forte do Zenit é o Alexander Medvedev. É um cara até difícil de lidar. Né? Já o Dudu é jogador do Palmeiras, tem contrato até o final do ano, mas no meio do ano pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. É difícil você imaginar o Dudu numa outra equipe sem ser o Palmeiras. Aqui no Brasil, na verdade, se destacou no Grêmio, né? Quando foi vendido do futebol russo e retornou numa briga, num embate entre Palmeiras e Corinthians. Ele acabou escolhendo e optando pelo Palmeiras. E história, assim como o Gabigol no Flamengo, a história do Dudu pelo Palmeiras fala por si só. Né? É o ídolo da torcida do Palmeiras, né? É aquela camisa 7 ali, já teve o Edmundo também, que marcou muito a história do Palmeiras, assim como o Dudu fez a sua história recente na equipe paulista. Então eu digo para você, e é uma posição boa ali, hein? Ele atua pelo lado direito ali no lugar do Everton Ribeiro, se precisar, mais jogador que o Marinho, experiente. Agora, qual outro time no futebol brasileiro teria musculatura para pagar o salário do Dudu? Porque o grande entrave é esse. As partes não cederam, tá? O staff do Dudu, ele é agenciado pelo André Cury, é o mesmo empresário do Yuri Alberto. E segundo o Jorge Nicola, né, que tem contato com o André Cury, aliás, eu tenho contato do André Cury graças ao Jorge Nicola, que me passou o contato dele. Né? E segundo o Jorge Nicola, ele até confirma que algumas pessoas sondaram a situação do Dudu, além do Flamengo, Atlético Mineiro, acho que Grêmio também, se eu não me engano, o Corinthians, né, mas nenhum colocou proposta. Então, o grande entrave Dudu e Palmeiras é a questão salarial. É a questão salarial. É a questão salarial. Então, repito, a renovação não aconteceu. A Leila, titia Leila, podemos dizer assim, não está muito propícia a renovar o contrato. Ela acha que tem tempo para resolver isso, que tem como começar a temporada de 23, e aí o Dudu sendo inscrito na Libertadores, podendo jogar contra o Flamengo a final da Supercopa do Brasil em jogo único. Aqui tudo indica dia 28 de janeiro, já é a primeira grande decisão, uma decisão entre as equipes, né? O Palmeiras campeão brasileiro, o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Aliás, nessa competição, Supercopa do Brasil, nunca o time que ganhou a Copa do Brasil se sagrou campeão do torneio.
com exceção do Atlético Mineiro no final do ano passado, no início desse ano, que o Atlético ganhou as duas competições em 21, ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Brasil. Como o Flamengo foi vice-campeão, o Flamengo se credenciou a disputar a Supercopa do Brasil, e mesmo assim perdeu nas penalidades para o Atlético Mineiro. O Flamengo que chegou às 3 edições que até hoje, nesse formato, foram disputados. Em 2020 ganhou o Atlético Paranaense, Flamengo campeão brasileiro, Atlético campeão da Copa do Brasil, Flamengo campeão 2020. Flamengo campeão brasileiro em 2020, Palmeiras campeão da Copa do Brasil em 2020, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil em 2021 nos pênaltis contra o Palmeiras, né? E em 2022, Atlético campeão brasileiro contra o Flamengo, vice-campeão brasileiro, Atlético campeão da Supercopa do Brasil nos pênaltis contra o Flamengo. E esse ano o Flamengo já garantiu a final, Flamengo campeão da Copa do Brasil e Palmeiras campeão brasileiro. Será que dessa vez o Flamengo quebra esse tabu? Lembrando que essas equipes já fizeram a final em 2021. E o Flamengo, depois do empate no tempo normal 2-2, saiu perdendo por 1-0 o gol do Rafael Veiga. O Flamengo empatou com o Gabigol, virou com a Arrascaeta no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Rafael Veiga de pênalti empatou a partida. O Flamengo nos pênaltis, aquela virada fantástica, se sagrou bicampeão da competição. Aliás, ainda são só 2 títulos que o Flamengo tem, porque perdeu a final do Atlético Mineiro. Naquele momento, o Flamengo era bi, porque ganhou em 2020 contra o Atlético Paranaense. Então o Dudu pode ser adversário do Flamengo, né? Ele tem contrato com o Palmeiras e aqui tudo indica vai disputar o primeiro semestre no Palmeiras, a não ser que alguém coloque uma proposta. O Flamengo vai vir forte no mercado. O Flamengo não tem só a Supercopa do Brasil para disputar. O Flamengo tem a Recopa Sul-Americana. O Flamengo que conquistou a Recopa Sul-Americana, o último título foi contra o Del Valle e tinha um português no comando. Aqui tudo indica que teremos mais um déjà vu. Vitor Pereira é treinador português, deve ser oficialmente anunciado pelo Flamengo em algum momento. Ele já tem um acerto verbal com o clube. E o Independiente Del Valle é o finalista também dessa edição de 2023, porque ele ganhou a Sul-Americana contra o São Paulo nesse ano de 2022. Então, diferente da Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana é feita de jogos de ida e volta. Então, o Flamengo mostra para essa paulistada aí que, para desespero deles, o Flamengo vai se tornando um clube cada vez mais forte, com cada vez mais renda, com cada vez mais patrocínios, com cada vez mais arrecadação de bilheteria. E isso porque o Flamengo não tem o seu próprio estádio. A paulistada está desesperada. Primeiro foi o checkmate no Corinthians em relação ao Vitor Pereira. E, repito, o Flamengo negociou com o treinador livre. O Corinthians já tinha esse desfeito dele, ele se desfeito do Corinthians. O Flamengo vai dar todo o respaldo para a sogra do treinador, que vai morar no Rio de Janeiro, vai ter todo o tratamento. Ela sofre de Alzheimer, e o Flamengo prometeu, inclusive, contratar profissionais para ter todo o acompanhamento, né? E o Corinthians já tinha anunciado o Lázaro, que é o seu novo treinador. O Flamengo foi lá e negociou junto com o intermediário Bruno Macedo, que teve em novembro, dia 16 e 17 desse mês aqui, conversando com o Marcos Braz, com N situações, inclusive com o Ramon, que ainda não foi confirmado, lateral esquerdo que pode ir para o Braga de Portugal. O Hugo, que tem proposta do Estoril de Portugal, assim como o Vissel Kobe do Japão, ainda não decidiu. Tem essa situação em que o Flamengo quer decidir a situação do Agustin Rossi, para não ficar só com o Santos e o Matheus Cunha, que é bom goleiro, começou no São Paulo, mas é jovem. A diretoria do Flamengo entende que é importante o Matheus Cunha ganhar posições, mas ser o terceiro goleiro. Ele no Flamengo era o 4º goleiro. O Flamengo tinha o Santos, Diego Alves, que aposentou não, encerrou o ciclo no Flamengo, né? E o Hugo. Então, o Hugo indo para o Estoril ou para o Vissel Kobe, e que a não renovação do Diego Alves, o Matheus Cunha hoje é um goleiro reserva imediato do Santos. Então, o Flamengo entende que precisa de um goleiro mais forte. Então, com esse recado que o Flamengo dá ao mercado, né, o Bruno Macedo também trouxe essa situação junto aos agentes do Hugo, né? E o Flamengo dá um recado forte à imprensa, à imprensa paulista, ao futebol sul-americano. Antes de trazer o Vitor Pereira, cogitou-se o Jorge Jesus, que agradeceu o convite, mas não aceitou, porque tem contrato com o Fenerbahçe. Acertou com o Vitor Pereira e tirou um grande treinador, que inclusive foi finalista de Copa do Brasil contra o Flamengo. Levou a decisão para os pênaltis e por pouco não foi campeão em pleno Maracanã. Então o Vitor Pereira, que era endeusado lá, depois que acertou verbalmente, não oficialmente ainda com o Flamengo, virou o pior treinador do mundo. Nem é tão bom assim. Nunca ganhou clássico. E agora eles desdenham, né? O Flamengo e Vitor Pereira, mais sua comissão, devem iniciar o planejamento no clube em 2 de janeiro de 2023. Essa é a tendência contra de um ano. E a paulistada está desesperada em relação ao Dudu. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa notícia, o Flamengo, eu não sei se realmente vai formalizar uma proposta. O GE é um canal muito sério, né? Acho que não seria nunca, ainda mais o Fred Gomes, que é um amigão, mandar um abraço pro Fred, é um cara muito correto.
nunca daria uma notícia dessa só para dar um troco no situação do Pedro. Eu até brinquei ontem no Twitter falando, pô, podia subir uma hashtag Dudu no Fla, né? Para eles sentirem como é que é bom. E, surpreendentemente, hoje à tarde, teve essa notícia do GE que o Flamengo não formalizou a proposta, mas observa com carinho esse movimento do Dudu e Palmeiras que estão esse grande entrave. Olha, seria fantástico. Se o Flamengo tira o treinador, Vitor Pereira do Corinthians, que é para mim um dos melhores treinadores. Quem me acompanha aqui sabe que quando o Carlos Cereto participou comigo naquela prévia da final da Copa do Brasil no Quem é Quem, eu votei no Vitor Pereira entre Vitor Pereira e Dorival. Naquele momento o Dorival não tinha sido pela Copa do Brasil nem da Libertadores. E eu votei no Vitor Pereira pelo histórico dele, de passar por equipes como o Fenerbahçe da Turquia, Porto e assim por diante. Né? Um cara com muito mais currículo do que o próprio Dorival Júnior. Né? E conseguindo, se tiver esse, e se formalizar uma proposta para o Dudu, eles vão ficar loucos. Eles vão ficar loucos. Eu não vejo no Brasil nenhum outro clube para poder negociar com o Dudu. É claro que o Dudu pode optar de repente, jogar no mundo árabe, no futebol chinês, mas tem que combinar com o cara. De repente, o cara não quer ir mais. Lembrando que o Palmeiras chegou a emprestar ele pro futebol chinês, se eu não me engano, ou do mundo árabe, eu não me recordo agora. E ele voltou e foi campeão, né? Então, assim, o Dudu é um cara muito importante. Lógico, já tem uma idade um pouco mais avançada, não é aquele Dudu com tanta vitalidade de 2016, 2017, mas é um cara muito importante, muito bom jogador. E seria, cara, surreal essa contratação por tudo que representaria, pela importância do Dudu no Palmeiras, pela importância do Palmeiras no cenário nacional e pela importância que o Flamengo daria e o recado que o Flamengo daria ao futebol sul-americano, não digo nem brasileiro, né? Então, Paulistada, cuidado. O Flamengo, o Mengão, o Mavaldão voltou. E não adianta falar que o Flamengo é mau caráter, que o Flamengo vai aliciar. O que fizeram com o Pedro foi um aliciamento. Isso que o Flamengo está tentando fazer, ou galgando, segundo o Fred Gomes, o GE confirmou essa informação, o que virou um boato, o que virou só uma brincadeira de internet, pode se tornar sério. Segundo o Fred Gomes, o Flamengo analisa com cuidado, mas analisa bonito essa situação do Dudu. Então, tia Leila, cuidado, porque se der mole, o Mengão, o Mavaldão, vai fazer uma proposta ao André Cury, que é o seu representante, ao jogador. A gente não sabe o que pode passar no coração do Dudu, né? Ah, não, eu acho até que se fosse para jogar no futebol brasileiro, o único clube que eu vejo assim, o Dudu podendo sair do Palmeiras, se não der certo, é o Grêmio, porque ele se destacou no Grêmio antes de futebol europeu. Né? E o Cruzeiro, se eu não me engano, acho que o Dudu jogou no Cruzeiro, cara. Eu acho que o Dudu jogou no Cruzeiro e no Grêmio. No Cruzeiro e no Grêmio. Né? Acho até que no Cruzeiro antes. Mas o Cruzeiro está se restabelecendo agora, beleza. O dono é o Ronaldo, que tem uma situação financeira muito boa, mas acho que para a realidade do Cruzeiro, o Dudu ainda é muito caro. O Grêmio também, assim como o Cruzeiro voltou da Série B, também é um gigante, né, com muitos títulos no cenário nacional, mas acho que o Grêmio está um pouco mais estruturado, uma casinha um pouquinho mais avançada, mas ainda acho que é uma realidade fora do padrão. Mas eu vejo mais pelo histórico do Dudu. Agora, se for questões salariais, é só Flamengo e Atlético. Atlético porque tem os mecenas, o Flamengo porque é organizado. Então, a diretoria do Palmeiras que se cuide. O Flamengo malvadão promete vir com tudo, e se eu fosse o Marcos Braz, se eu fosse o Bruno Spindel, chamava o André Cury para tomar um cafezinho. E aí a imprensa paulista ia ficar louca com o Mengão malvadão, meu amigo. Os caras querem matar o Flamengo. O que vocês acham disso, galera? Quero a opinião de vocês, coloquem aqui no chat fixado, coloquem aqui no comentário, enchem de mensagem nos comentários, coloque muito chat aqui. Já pensou do Dudu no Flamengo? Acho que independentemente de qualquer coisa, o Dudu é um grande jogador. Independentemente de onde ele joga, do que ele representa, do jogador que ele é no futebol sul-americano. Acho que a gente fala muito do Gabigol na seleção, mas cabia o Dudu em algum momento também, que ele tem futebol para isso. A gente tem que ser honesto aqui, o Dudu é um grande jogador, né? É ídolo da torcida do Palmeiras. E como isso cairia em São Paulo, como isso seria reagido pela imprensa paulista e também pelos torcedores. Cara, seria fantástico. Vou te falar, eu ia abrir uma pipoquinha, tomar meu refrigerante e queria ver o caos, queria se tornar a imprensa paulista. Seria fantástico. Eu vou assumir para você. Quero tua opinião, então já deixa a tua opinião aqui. Antes de passar para o outro tópico, né, que é sobre o Gerson, e esse conteúdo tá fantástico, cara. Que vídeo gravado, que live fantástico que vocês estão assistindo aqui na Rubro News. Aliás, se você não é inscrito, se inscreva, tem esse botãozinho escrito inscreva-se agora no botão vermelho, né? Mas em algumas configurações fica branco, fica preto, fica vermelho. O importante é que o botão inscreva-se, é de graça, não custa nada, você não paga nada por isso, tem pessoas que acham que vão ser cobrados. Não, aperta esse botãozinho aqui, inscreva-se.
ajuda muito no nosso crescimento, ajuda muito ao crescimento do canal. Você é muito bem-vindo aqui, você faz toda a diferença. Uma inscrição faz muita diferença, porque um fala para outro, que fala para outro, trabalho de formiguinha, nosso trabalho vai crescendo e aparecendo. Se você tem grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, pega esse link aqui e compartilha com geral. Vamos espalhar o grupo do Julião aí em todas as redes sociais. Eu conto com você. Então se inscreva, deixe o seu like, é muito importante. Deixe o seu like e se inscrevam na Rubro News Futebol Clube. Mudando de assunto, galera, ó. E outra coisa, só antes de falar do Gerson, lembrando que amanhã tropa rubro-negra, tá? O Gabriel Reis, direto do Catar, o André, o Deco, né? SRN, e eu, Júlio Miguel Neto, estaremos ao vivo às 10 horas da manhã. Então é antes do jogo de meio-dia da Copa, galera. Então não tem nem como vocês falarem que não vão assistir. Então amanhã o Tropa Rubro-Negra, excepcionalmente, acho até que vai ser esse horário em relação à Copa do Mundo, até a Copa ter o seu término, né? 10 horas da manhã, quinta-feira, amanhã, dia 1º de dezembro, primeiro dia do mês, às 10 horas da manhã, um papo bacana, eu, Júlio Miguel Neto, Deco SRN e Gabriel Reis, o Paparazzo Negro, simultâneo nos 3 canais, hein? Paparazzo, Deco SRN e Rubro News. Então é importante, se inscreva nos 3 canais, deixe seu like e tem muita coisa boa. Amanhã, Tropa Rubro-Negra, 10 horas da manhã. Vamos falar sobre a negociação envolvendo o Gerson. O Flamengo retoma negociação por Gerson. Não é só o Flamengo que retoma, né? A gente sabe, a gente vem conversando com algumas pessoas ligadas ao Gerson, staff do atleta, já há algum tempo. Era para ele hoje estar em Marseille, como combinado, como acertado, inclusive no desembarque do Gerson no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no dia da partida entre Flamengo e Avaí, né, em que ficou marcado com as despedidas de Diego Alves e Diego Ribas, os seus ciclos no clube de regata do Flamengo. O Flamengo acabou sendo derrotado de virada para o Avaí no Maracanã, lamentável, inclusive. E no intervalo daquele jogo, eu me dirigi para o aeroporto do Galeão e conversei, entrevistamos e marcamos presença na exclusiva no desembarque do Gerson, que estava vindo da França. Muitas bagagens, isso chamou a atenção. Depois disso, o Marcão deu entrevista aqui no podcast, na Rubro News e no canal Barbaridade com o Rafa Cota. Imagens do Gerson com o Marcos Braz e o Bruno Espina no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, foram flagradas, foram confirmadas. Né? Reuniões, depois que o pai do Gerson tinha confirmado o acerto para mim no domingo, e disse que a diretoria poderia se pronunciar até terça, demorou um pouquinho, né? Foi terça à tarde, foi quarta de tarde, né? Os franceses demoraram a chegar um pouquinho, mas eles vieram para fechar, assim como o Dorival estava fechado com o Flamengo, teve reunião do seu agente com a diretoria do Flamengo e depois as coisas não deram certo. Ele ia ser treinador do Flamengo por 2 temporadas, o Gerson iria acertar com o Flamengo, até porque no dia 10/11, no Urubu, o pai e empresário do jogador Marcão já tinha acertado questões contratuais e salário, 5 anos de contrato por 1 milhão por mês, isso já tinha sido ajustado. Depois disso, houve reunião, como eu falei, com o Gerson, para alinhar mais ainda as situações. E por mais que o Marcos Braz desse entrevista falando que a situação estava distante, o próprio presidente já no Catar, acompanhando a Copa, também tinha esse mesmo discurso, os franceses desembarcavam na quarta-feira em São Paulo para conversar com o Braz. Aquela conversa já era para ter definido o acerto Gerson e Flamengo. A situação esfriou e o Gerson era esperado no dia 30, hoje, no caso, na França, para se reapresentar ao Olympique de Marseille. Né? Conversei hoje com algumas pessoas da imprensa da França, via Twitter, né? Le Pochen, o canal mais importante do Olympique de Marseille, a gente conversou lá, tinha arranhou o francês, né? E ficou confirmado que ele não só não se apresentou, como não desembarcou na França. A imprensa da França deu a oratória do que dia 4 de dezembro, no domingo, o Gerson estaria chegando ao país. Né? A gente conversou com pessoas próximas ao jogador, com o staff do jogador, e realmente foi confirmado que ele está no Brasil, não embarcou para a França, realmente tem um problema pessoal, e aqui a gente vai falar qual é o problema, a gente sabe qual é o problema, em confiança ao pai, empresário do jogador, e também ao jogador, isso de respeito a nós, a gente realmente confirmou que tem um problema pessoal, e ele vai, aqui tudo indica, junto com o seu pai, empresário, embarcar para a França no dia 4, se eu não me engano, amanhã é dia 1º, quinta, 2 sexta, 3 sábado, 4 domingo, exatamente. Então, no dia 4, domingo, eles vão estar embarcando aqui do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, no Brasil, rumo a Marseille, rumo à França, para poder se apresentar ao clube, teoricamente, no dia 5, na segunda. O Marcão, ele não estava confirmado a probabilidade dele viajar, mas aqui tudo indica que ele vai acompanhar o filho
porque ele quer estar de perto e conversar tete a tete com os homens fortes da equipe do Olympique, inclusive com o Longoria, que é o presidente, né? Se não me engano, é o cara mais forte do futebol da equipe francesa. O certo é que o Olympique já tem, inclusive, um substituto para o Gerson, numa eventual saída. O nome dele é Miguel Crespo, volante português do Fenerbahçe, da Turquia. E o Olympique quer pagar 10 milhões de euros. É justamente o valor que o Flamengo chegou a oferecer para os franceses, que acenaram como positivo, tanto que desembarcaram em São Paulo na quarta, e depois, no arrancado, acho que alguma divergência, não quiseram assinar, não quiseram confirmar o combinado e o tratado. Eles simplesmente roeram o que foi concordado, confirmado e combinado para poder oficializar uma chegada do Gerson. Eu repito, é exatamente o que aconteceu em relação ao Dorival, né? E nesse meio tempo aí fizeram um vídeo querendo ensinar a gente a trabalhar, e justamente quem deu a informação do Dorival ficou explicando, fazendo até como se fosse porta-voz do treinador, para querer justificar algo que não se concretizou. Que eu acho que também o jornalista nem errou, tá? Na verdade, ele tinha essa informação e as coisas mudaram. Embora ele falava justamente com a parte do Flamengo e a parte do empresário, né? Então, para você ver, a gente falou só com o empresário do Gerson, foi criticado com isso. Pior, o outro profissional que falou com as duas partes, e o desfecho não aconteceu. Isso acontece. Porém, o Flamengo não desistiu do Gerson. O Flamengo deu essa distanciada, deu podendo aquele negócio que a gente fala aqui, o Carioca, deu uma de gostoso, deu uma de marrento, né? Desistiu, né? Tirou o time de campo, mas o Olympique está com dificuldade. Eu digo por quê? O Sevilla, se oferecer 12 milhões de euros, óbvio que o Marseille não vai aceitar. Até porque também tem que ter o aceite do jogador. E pelo que a gente conversou com o Marcão, né, que é o pai empresário do jogador esse tempo todo que ele esteve aqui no Brasil, aliás, ainda está, e você deixou muito claro que o desejo do Gerson é voltar ao Brasil, jogar no Flamengo, morar no Rio, perto dos seus familiares. Né? E isso é muito importante, para deixar bem claro isso. Tá? Claro, o jogador também dita onde ele quer ir. Se o clube receber uma proposta de 100 milhões por ele não quiser ir, ele não vai. Né? Então, o Sevilla é um clube que seria atrativo para o Gerson, porque lá treina hoje o Jorge Sampaoli, né, que foi o cara que talvez tirou o seu melhor momento na França, o momento do volante Gerson, enquanto ele esteve e está no Olympique, contratualmente falando. Lembrando que em dezembro ele vai receber os seus vencimentos. Tá? Ele tem contrato e vai receber. Por isso até que vai se apresentar, aqui tudo indica, no dia 5, chegando no dia 4 na França. Então o Flamengo pode ter um aumento significativo, ou então um pequeno ajuste nessa proposta? Pode. O Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros, 6,5 milhões de euros abatidos no dinheiro que o Olympique deve ao Flamengo, e o Flamengo ficava com 80% do jogador. Essa era a proposta. O Olympique tinha assinado como aceito e depois desistiu. Parece que o Flamengo, obviamente, se essa proposta for mantida, tem interesse no jogador, o interesse do jogador é mútuo. O próprio Rodolfo Landim falou isso no TNT, né, em entrevista ele no Catar, em Doha, né, que não, a gente vai desistir porque os caras aumentaram o valor. Mas essa proposta o Flamengo topa. E o Flamengo está entendendo que o Olympique está com dificuldade no negócio europeu. Ah, mas o West Ham vai fazer uma proposta de 17 milhões de libras. Mas 17 milhões de libras tem que dar 6,5 milhões de euros para o Flamengo. E o Flamengo ainda tem 20% do jogador. Ou seja, bota mais uns 3 milhões e meio, 3 milhões aí. Só nessa brincadeira são 9 milhões e meio de euros, 10 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo está all-in. O Flamengo ganha da mesma forma. Ou ganha tecnicamente com o atleta, ou ganha financeiramente com a dele para uma outra equipe. E também tem que ver se ele vai querer. Claro, acho que o West Ham, lá já tem o Paquetá, né, que também é cria do Flamengo, é uma Premier League, mas vai jogar nesse momento só o campeonato local, porque ele já jogou a Champions pelo Olympique de Marseille. Então, tudo isso é analisado. Agora eu digo para vocês, o Gerson quer jogar no Flamengo, o Flamengo quer o Gerson, e falta o ajuste do clube com o clube francês, que aqui tudo indica, com a negativa do Igor Tudor, que não quer contar com o Gerson, não quer o jogador. Ele já deixou claro isso para o Longoria. Tá? A procura por Miguel Crespo, do Fenerbahçe, né? E a não ida para a França, não só pelos problemas pessoais que realmente confere, embora ele já tenha até data para voltar para a França, é também para ganhar tempo para o Flamengo tentar, podemos dizer assim, retomar as negociações. Até porque o Marseille está querendo que o Flamengo retome as negociações. O Marseille quer fazer negócio.
né? Só que não pode ser também do jeito que eles querem, ditar as regras. Tem que ser bom para todo mundo, tem que chegar num consenso e a gente espera que isso aconteça. Então, hoje o volante Gerson está em compasso de espera. O jogador quer o Flamengo quer o jogador, o Olympique quer vender, falta só ajustar questões de contrato e também valores de venda. Certo é que o jogador tem um contrato com a equipe francesa, mas tem um acordo verbal de 5 anos e R$1 milhão salariais com o Flamengo. Torce para que realmente isso seja finalizado e o Gerson Coringo vá para o retorno ao Flamengo e atue a partir da temporada de 23 novamente com o manto rubro-negro. Galera, é isso, tá? Antes de encerrar esse vídeo, eu peço para você, ó, QR Code aqui ao lado, escaneie o seu celular, pega aqui, ó, escaneie esse QR Code, faça o cadastro na Bet Nacional, é a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Tem vários esportes, não é só futebol, mas com a Copa do Mundo, olha, tá uma febre. Você pode fazer suas múltiplas, cartão, quem faz o gol, quem ganha no tempo, quem ganha no segundo, quantos minutos vai marcar, quem é o jogador que vai fazer. Então, cara, é fantástico. Faça o seu cadastro de forma gratuita, o depósito e o saque são via Pix e, sem dúvida nenhuma, a Bet Nacional é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Se você não tiver com dificuldade nesse QR Code que está aqui ao meu lado, tem o chat fixado, o link da Bet Nacional e também na descrição deste conteúdo aqui, ó. Na descrição aqui, você clica na descrição, tem lá o link da Bet Nacional. Beleza, galera? Então é isso, ó. Se inscreva, cara, dá essa moral. Se inscreva aqui na Rubro News, que vi fantástico, hein? Rapaz, Dudu do Flamengo, já pensou isso? O Gerson Coringa voltando à pauta. Tomara que o Flamengo consiga reforçar e botar um plantel sensacional, porque só até março o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes, a gente torce que a semifinal te passe em frente ao Real Madrid na final, do nosso cria Vinícius Júnior, já pensou? Primeira vez Vinícius Júnior contra o Flamengo, e obviamente vai ter o Campeonato Carioca também, que a gente torce para voltar a conquistar o título que a gente perdeu esse ano, infelizmente na final para o Fluminense. Seria o tetracampeonato, algo inédito na nossa história. O Paulo Souza fez o desserviço de não conseguir ser o campeão nesta temporada, campeão carioca. Mas é isso, galera. Então se inscreva no canal, se inscreva na Rubro News, deixe o seu like, acione o sino de notificação. Amanhã, Tropa Rubro Negra, quinta-feira, 10 horas da manhã, um horário diferente. Eu, Júlio Miguel Neto, Deco SRN, Paparazzo Rubro Negro. Vamos estar trazendo tudo e falando de Mengão. Amanhã, programa um pouco mais longo, de 10 a 11h30, 1h30 de muito Flamengo. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Notícias em excelência aqui. Forte abraço. Saudações.